Na hipótese de vacância de cargo público, porque o servidor efetivo ou morreu ou se aposentou, lei pode autorizar a contratação de agentes temporários por tempo determinado para desempenhar atribuições referentes a esse cargo que ficou vago? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. Por força do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, a regra geral a ser observada para o preenchimento de cargos públicos efetivos é a realização de concurso público de provas ou provas de títulos. Apenas em situações excepcionais, quando há a necessidade de atender o interesse público excepcional e, portanto, decorrente de uma necessidade imprevisível, incalculável por parte da administração pública, o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, admite que lei estabeleça as hipóteses de contratação de agentes temporários por tempo determinado para atender esse interesse público excepcional. E é justamente a partir da conjugação dessas duas previsões constitucionais, a exigência de concurso público para ocupar cargo público efetivo, que se extrai do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, e o artigo 37, inciso 9 da própria Constituição Federal, que admite a contratação de agentes temporários para atender excepcional interesse público, desde que essa contratação seja por tempo determinado, o que dispensa concurso e exige apenas um processo seletivo simplificado. Foi que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a regra geral é que os cargos públicos efetivos, quando ficarem vagos, seja em razão da morte do servidor que ocupava, a aposentadoria desse servidor, ou até um pedido de exoneração voluntária por parte do servidor efetivo, em regra, não poderão ser preenchidos mediante a contratação de agentes temporários, já que se trata de situações onde não se vislumbra excepcional interesse público. E não pode, portanto, a lei prever a contratação de agentes temporários diante da vacância desses cargos efetivos, como medida a ser adotada como padrão para manter a continuidade dos serviços públicos. É preciso que se realize concurso público de provas ou provas de títulos para o preenchimento desses cargos públicos efetivos que ficaram vagos. Ocorre que é preciso considerar que em algumas situações, como ocorre na hipótese de morte do servidor público, ou ainda pedido de aposentadoria por tempo de contribuição de serviço, ou ainda até o pedido de exoneração inesperado por parte da administração pública, a administração não tenha condições de realizar um concurso público rapidamente. E nessas situações em que se vislumbra a situação de que houve a vacância desse cargo público efetivo, sem que houvesse possibilidade da administração pública prever essa situação, é que se admite a contratação de agentes temporários por tempo determinado e que seja suficientemente comprovado que é o tempo necessário para realizar o concurso público. Não pode, sob ofensa da própria Constituição Federal e burla a regra do concurso público, substituir os cargos efetivos por contratados temporários por tempo determinado. Em resumo, apenas admite-se a realização de processo seletivo simplificado e a contratação de agentes temporários para atender excepcional interesse público, na hipótese de vacância de cargo público efetivo, se essa contratação por tempo determinado for correspondente ao tempo que a administração pública necessita para realizar um novo concurso público e aí sim, por meio de concurso público, definir quais serão os novos servidores públicos efetivos que irão preencher de modo permanente esses cargos públicos efetivos que ficaram vagos em razão, repito, da morte, da aposentadoria ou do pedido de exoneração por parte dos antigos servidores públicos que ocupavam esses cargos efetivos. Não se pode, portanto, substituir o concurso público por processos seletivos simplificados e, consequentemente, o vínculo permanente que o servidor público efetivo tem com a administração pública, é o que garante qualidade e eficiência na prestação de serviço público, pela precarização da admissão de agentes públicos mediante processos seletivos simplificados
que irão resultar em contratação temporária por tempo determinado por parte da administração pública. Não é adequado, portanto, ao sistema constitucional substituir servidores efetivos que deixaram seus cargos vagos por contratados temporários, a não ser durante o período razoável necessário para a realização de um novo concurso público, o que irá garantir a manutenção, ainda que de modo precário, dos serviços públicos que são prestados pela administração pública por meio dos seus agentes. Mais uma vez, eu agradeço a audiência de vocês que acompanham nossas publicações semanais, que são os podcasts da Grifon. Peço que você ative a notificação na sua plataforma de streaming digital, como é o Spotify, já que nossos podcasts são lançados também nessas plataformas, e no nosso canal no YouTube, que contém essas publicações toda semana. Convido aqueles que ainda não conhecem o EAD Grifon, que é uma plataforma de educação à distância com foco total na capacitação de agentes públicos, agentes políticos e cidadãos que querem aprender mais sobre o direito público brasileiro, a entrar no endereço que aparece aí na tela, na internet, conhecer os nossos cursos de capacitação, se matricular e agora, hoje já, começar a se capacitar com a Grifon. Após as aulas, as atividades pedagógicas propostas, você vai receber um certificado da Grifon Brasil de que você se capacitou e você tem conhecimento técnico para desempenhar atribuições nas áreas dos cursos que nós disponibilizamos. Existem vários cursos prontos para serem objeto de contratação por parte de vocês e eu já antecipo, muitos outros estão em processo de elaboração e logo estarão disponíveis na EAD Grifon. Por fim, eu me despeço de vocês e firmo o compromisso de que na semana que vem nós teremos mais um podcast com mais temas relevantes sobre o direito público brasileiro, sobre o direito municipal, sobre a gestão pública e a realidade daqueles que se destinam diariamente a cuidar dos serviços públicos, dos interesses públicos no âmbito das municipalidades brasileiras. Nós voltamos na semana que vem. Até lá. Valeu.